Entretanto, no tocador de Julieta, incansadamente alumiado pela claridade que filtrava entre as lâminas das rótulas, Amália tinha visto ali sentada junto à mesa de charrão, tal como lhe aparecera 3 meses antes a desconhecida. Fora o abalo dessa visão que lhe causara a vertigem. Tornando-se assim, ainda viu no mesmo lugar impassível. Encheu-se de indignação e adiantou-se para expulsar de sua casa aquela indigna. Apesar do espétrido estrépito dos móveis arrasados, a desconhecida permanecia imóvel. Amália travou-lhe do pulso e achou-o gelado. Era então um cadáver que tinha diante dos olhos. Então o cadáver tinha diante dos olhos? Não, apesar do horror que a invadiu, pode afinal conhecer a verdade. Era uma figura de cera. Atônita com esta descoberta, a moça lembrou-se de outra vez que lhe avistara a desconhecida recostada no sofá e, correndo ao quarto de dormir, lá encontrou-a no mesmo lugar, coberta com um véu de seda. Era outra figura de cera, representando a mesma mulher, com a única diferença da posição. Não podendo imprimir movimento à estátua, o artista o tinha suprido com mudança de atitude e do gesto. Qual era, porém, essa mulher assim reproduzida? Amália não duvidara um instante que fosse Julieta, embora as figuras não lhe avisavam no espírito a lembrança vaga que tinha de primeira esposa de Hermano. Mas o retrato de Julieta ali estava, suspenso à parede do tocador, em um grande quadro a óleo, que representava a moça em corpo inteiro. Pela data via-se que fora tirado um ano depois de seu casamento. Entre a estátua e o retrato havia uma afinidade de expressão, mas nos traços e contornos das feições a diferença era sensível. Poderiam ser duas irmãs, não eram, porque a mesma pessoa. Porém, a mesma pessoa. Hermano amar então outra mulher depois de Julieta? Amália essa conjectura que repugnava com o culto do marido pela esposa a quem primeiro se ligara? A caixa de carvalho com os preparos de flores artificiais tinha embutido na tampa o nome de Julieta. O lenço, as roupas das figuras de cera que estavam marcadas com 3 iniciais, J.S.A. E da mesma forma o livro de Hermano lia à noite, um volume de Espírito de Teófilo Gautier. Teófilo Gautier, referência Theophile Gautier, 1811-1872, famoso poeta e prosador romântico francês. A obra L'Esprit foi publicada em 1866. A perturbação que a descoberta das tais particularidades lançou no espírito da Amália cresceu com a leitura salteada de alguns trechos daquela obra fantástica. Uma luz sinistra como a do relâmpago feriu o seu pensamento, compreendia, enfim, o amor de Hermano era uma demência. Não fora uma mulher que lhe havia adorado e adorava ainda, mas um fantasma, um ente de sua imaginação. Esse ideal ele o tinha encarnado, Julieta, desde o primeiro momento que a vira. Por que misteriosa relação se havia operado essa transfusão? Ninguém o poderia explicar senão por uma finalidade moral. Morta Julieta, o ideal se tornara outra vez fantasia, o sonho. Até pela mesma ignota a finalidade se encarnara de novo na imagem do painel de Veneroso. Estéreo Susana, como dissera o Teixeira, referindo à visita de Louvre. Essas figuras, pensava Amália, são a cópia daquela imagem a que Hermano dera o nome de Julieta, por ser o da primeira encarnação viva de seu ideal. Mas elas não tinham nada de comum com uma morta, senão
essa misteriosa relação que desaparecia em uns longes fisionomia. Julieta não era formosa, e toda a sua graça estava unicamente na expressão. A mulher reproduzida em cera era uma beleza estatuária, que ofuscava inteiramente o retrato, como pois tinha irmão identificado essas duas imagens tão diversas. Este fenômeno só podia explicar-se de modo. O irmão não idolatrava a forma, embora admirasse quando ela realizava sua imaginação, a quem ela amava como uma larva, um espírito doente de beleza imaterial, que transformava a princípio para uma mulher, depois para uma imagem e afinal para uma estátua. Esses pensamentos trabalhavam na mente da Amália quando, já recolhida a seu tocador e atirada a uma poltrona baixa, ela cogitava sobre a cruel revelação que se lhe fizera em sua consciência. Achou em mim alguma coisa que recordou Julieta, ou antes o seu ideal. Foi minha voz cantando o Arria da Lúcia quem o atraiu, mas faltava-me esse encanto, pois essa fascinação misteriosa que um momento supôs encontrar, lançando um olhar ao espelho, onde se refletiam as suas formas esplêndidas, ela suspirou. De que vale a minha beleza? Ele não a vê, não a percebe. Julieta não era bonita, seu retrato estava muito parecido. Agora recordo-me bem dela, de quando passeava no jardim. Entretanto, ele a amou. Eu podia ser feia, e muito feia, que também me amaria se eu fosse a mulher que ele criou em sua imaginação. Mas por que não seria ela essa mulher? Seu amor cheio de abnegação inspirou-lhe então uma resolução generosa. Sua existência, que já não tinha sedução nem fim, ela dedicaria a felicidade do homem a quem amava, adivinharia o segredo dessa criação ideal da mente enferma de irmão e a realizaria em si. Deus lhe daria forças para operar essa nova encarnação, nominando então o espírito do marido e restituir a razão ao mundo, ao verdadeiro amor, e seriam felizes. Para isso era preciso, ela bem o compreendia, fazer o sacrifício de sua personalidade, sacrifício doloroso para almas superiores que têm uma individualidade e que não podem, a exemplo de outras almas de estalão, despir o seu eu e receber como a cera o molde da vulgaridade, ser outro, negar-se a si mesmo, suprimir-se moralmente. Não se pode imaginar mais terrível suplício para a consciência altiva, e foi a este que Amália se condenou no intento de salvar o marido ou perdoar-se com ele. De certo, naquela moça travessa, risonha, incrédula e leviana, que antes enchia de sua alegria as salas de divertimentos, ninguém pensaria encontrar um ano depois a mulher dominada pela paixão mais sublime e capaz de um heroísmo de amor raro na vida ordinária. Semelhante aberração não era senão aparente. Aí, nesse contraste, manifestava-se o efeito de uma evolução psicológica muito natural. A insensibilidade da Amália fora apenas a infância prolongada de uma alma extremosa que só muito tarde conheceu a paixão. Em vez de gastar-se de seus ensaios precoces de amor com as quais as meninas antecipavam a adolescência, exalando os perfumes de sua flor, a Amália preservara o coração dessa babuge, e quando amou foi com todas as energias e arrojos da mulher. Este romance da Amália, incompreensível encarnação do delírio de um cérebro enfermo, essa admirável intuição, é que me propus contar, e agora sinto que não o conseguirei. Como descreve o paciente a eliminação de uma alma e despojar-se de sua individualidade para infundir em si o ser imaginário, filho de uma alucinação? Hermano voltara à cidade, encontrando-se com ele à honra do jantar. Amália notou sua expressão esquiva
e o olhar suspeitou de sua perscrutava a fisionomia. O Abreu sem dúvida contara que ela estivera no gabinete e o marido receava-se dos efeitos desta investigação. O modo expansivo e natural com que tratou a mulher foi dissipando suspeitas de Hermano, que por vezes mostrou um contentamento sincero. Quando se levaram da mesa, Amália disse ao marido com meiguice: eu tinha tanta vontade de conhecer Julieta. Hermano disfarçou por delicadeza, mas insistiu a mulher e reiterando perguntas sobre as feições de Julieta, ele foi ao gabinete, donde voltou com uma fotografia colorida. Era a mesma imagem do retrato a óleo. Como é bonita! Exclamou Amália com entusiasmo que o seu amor a obrigava a simular. Isso é apenas a sombra de sua beleza. Faltava-lhe o olhar, o gesto, a voz. De que cor eram os olhos? A cor não sei, mas o olhar ainda o sinto. Era como agora, Amália. A moça corou. As pálpebras rosadas vendaram seus belos olhos cheios de luz. Continuaram a conversar acerca de Julieta. Mais tarde, o irmão ficou distraído, absorto. Amália sabia agora o motivo. Eram sintomas da alucinação que, em certas horas, as ocasiões, desvairava o espírito do marido. A moça foi sentar-se ao piano e abriu a área de Fausto. Fausto, a lenda de Fausto, o homem que vende sua alma ao diabo em troca dos bens terrenos e uma curiosidade intelectual infinita, inspirou, além de Fausto, o famoso drama de Goethe, cuja primeira parte foi publicada em 1808 e a segunda em 1832, várias óperas homônimas. A mais famosa delas é composta por Gounod em 1859. Hermano lhe dissera um momento antes que era uma das peças favoritas de Julieta. Ela cantou e o marido, que já se tinha retirado, veio sentar-se outra vez ao seu lado e ali ficou preso de sua voz. A última nota se estremeceu e partiu. Esse canto era de Julieta, que o chamava.